começar o programa Educação e Superação nas Terras do Bom Conselho. Oferecimento da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer de Cícero Dantas. Uma parceria entre escola e família, visando desenvolver as habilidades e competências da Base Nacional Comum Curricular para promover conhecimentos considerados essenciais para a formação do sujeito. Você, criança, adolescente de todas as idades, já se prepara, aperta os cintos que vamos embarcar em mais uma etapa de programação. Vai ter aventura, conhecimentos, músicas e dicas. Fica ligado, faça a atividade solicitada e envie para a sua professora ou seu professor. Não vacile, hein? Porque pelas ondas do rádio, vamos nos conectar. Programa Educação e Superação nas Terras do Bom Conselho, em sua segunda temporada. Participe, seja um ouvinte fiel. Bom dia, ouvintes do programa Educação e Superação nas Terras do Bom Conselho. Aqui quem vos fala é o professor Gilberto Aleixo, atual diretor da escola Egídio Gonçalves de Souza. A nossa temática é Independência do Brasil, componente curricular História. Este programa foi produzido pela equipe de coordenação da escola e sob o olhar cuidadoso da Secretaria Municipal de Educação, SEMEC. Música de abertura, Meu Brasil. No quadro Deixa que eu conto, temos a coordenadora pedagógica Nelma Teixeira falando sobre a família real portuguesa no Brasil. No quadro Se Liga o que você vai aprender hoje, a professora da EJA, Francisca Dantas, fala sobre o que é a independência do Brasil. No quadro Momento Curiosidades, temos a auxiliar de serviços gerais, Cláudia Ramos, falando sobre quem foi Dom Pedro I. No quadro Superação, temos Minha História de Vida, com a pedagoga Mariana Gonçalves. No quadro A Dica de Estudo de hoje, temos a professora da EJA, Erivânia Santana, falando sobre cultura e conhecimento do nosso Brasil. Música de encerramento, o hino da independência do Brasil. Tchau, até a próxima! Se liga aí que vem o quadro Deixa que eu conto. Era uma vez uma história contada para toda a população, com magia, imaginação, criatividade e fantasia. Concentra, pode ter suspense, enigma e muita emoção. Suspense e mais, cada história vai ter uma lição, uma fantasia. A família real portuguesa no Brasil. Era uma vez. A história se passa em um país muito bonito, cheio de riquezas naturais já habitadas pelos índios. A chegada da família real portuguesa no Brasil foi responsável por uma transformação política no país muito grande. A prioridade de Portugal era manter suas colônias e a segurança do seu reino.
No início do século XXI, Napoleão Bonaparte era imperador da França. Ele queria conquistar toda a Europa e, para tanto, derrotou os exércitos de vários países, mas não conseguiu vencer a marinha inglesa. Nessa época, Portugal era governado pelo príncipe regente Dom João. Como Portugal era um antigo aliado da Inglaterra, Dom João ficou numa situação muito difícil. Se fizesse o que Napoleão queria, os ingleses invadiriam o Brasil, pois estavam muito interessados no comércio brasileiro. Se não o fizesse, os franceses invadiriam Portugal. A solução que Dom João encontrou, com a ajuda dos aliados ingleses, foi transferir a corte portuguesa para o Brasil. Em novembro de 1807, Dom João, com toda a sua família e sua corte, partiu para o Brasil, sob a escolta da esquadra inglesa. 15.000 pessoas vieram para o Brasil em 14 navios, trazendo suas riquezas, documentos, bibliotecas, coleções de artes e tudo que puderam trazer. Quando o exército de Napoleão chegou em Lisboa, só encontrou um reino abandonado e pobre. O Brasil ainda era uma colônia de Portugal. Tudo que produzíamos era enviado à metrópole. Não podíamos fazer comércio com outros países, nem ter nossas próprias moedas, jornais e livros. Além do isolamento, faltava boas estradas e moradia para a população. O príncipe regente desembarcou em Salvador em 22 de janeiro de 1808. Ainda em Salvador, Dom João abriu os portos do Brasil aos países amigos, permitindo que os navios estrangeiros comercializassem livremente nos portos brasileiros. Essa medida foi de grande importância para a economia brasileira. De Salvador, a comitiva partiu para o Rio de Janeiro, aonde chegou em 8 de março de 1808. O Rio de Janeiro tornou-se a sede da corte portuguesa. Com a chegada da família real ao Brasil, novos tempos para a colônia se iniciaram. Estamos apresentando Programa Educação e Superação nas Terras do Bom Conselho, em sua segunda temporada. Voltamos a apresentar Programa Educação e Superação nas Terras do Bom Conselho, em sua segunda temporada. Conhecimento gera ação que promove transformação. Se liga no quadro. O que você vai aprender hoje? Se liga, hein? Vamos aprender mais sobre a independência? O que é a independência do Brasil? Em 7 de março, um decreto determinou que Dom Pedro seria regente do Brasil. No dia 23 de abril de 1821, outro decreto estipulou quais eram as suas atribuições nesta função. O acontecimento decisivo que mobilizou o movimento de independência aconteceu em 29 de setembro de 1821, quando ordens de Portugal exigiam o retorno do regente para Lisboa e revogavam uma série de medidas implementadas por Dom João VI. Pedro de Alcântara estava convicto do seu retorno a Portugal, mas sua esposa, Dona Leopoldina, atuou consideravelmente para convencê-lo a ficar. Paralelamente, junto à ação da princesa e um grupo de brasileiros defensores da independência, começou a se organizar em um movimento que exigia a permanência do regente. Formulou-se um documento argumentando o porquê do regente permanecer no Brasil e foi entregue a Dom Pedro em 1º de janeiro de 1822. Dom Pedro recebeu um abaixo-assinado com 8.000 assinaturas de pessoas que defendiam a sua permanência no Brasil. Dom Pedro, de posse do documento, falou: "Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico." A relação com Portugal foi desgastando-se com o passar dos meses. Dom Pedro acabou declarando a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, em São Paulo. Nessa ocasião, Dom Pedro estava em uma viagem para negociar com lideranças políticas de São Paulo o apoio ao movimento de independência. Durante a viagem, uma carta com novas ordens de Portugal chegou. A regência do Brasil, na ausência de Dom Pedro, era transmitida para Dona Leopoldina. Ela, após atualizar-se, convocou um conselho em caráter de emergência e nesse conselho decidiu pela independência.
Na sequência, cartas foram enviadas para Dom Pedro e o mensageiro chamado Paulo Brégaro encontrou-o na altura do rio Ipiranga, onde ele, Dom Pedro, montado em seu cavalo, gritou: independência ou morte. Agora vamos para o desafio do dia? Para os alunos do primeiro e segundo ano, produzam um desenho representando a independência do Brasil. Já para os alunos de terceiro a quinto ano, escrevam um pequeno texto falando sobre a independência do Brasil e a sua importância para nós brasileiros. Quem é curioso aprende, descobre e abre portas cada vez mais para o saber. Nunca sabemos tudo. Eu e você podemos juntos ensinar, compartilhar e aprender sobre assuntos e coisas diferentes. Vamos curiar? Olá, bom dia. Você sabe quem é Dom Pedro I? Uma das maiores curiosidades que envolve Dom Pedro I é seu nome completo, que ficou bastante famoso por ser um nome consideravelmente longo: Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, João Carlos Xavier de Paula, Miguel Rafael, Joaquim José Gonzaga Pascoal, Cipriano Serafim de Bragança e Bourbon. Dom Pedro I é um dos grandes nomes da história do Brasil. Foi um dos condutores de processo de independência, além de ter sido imperador brasileiro de 1822 a 1831. Filho de Dom João VI, rei de Portugal, Dom Pedro I ficou conhecido ao longo de sua vida por ser impulsivo e mulherengo. Durante seu reinado sobre o Brasil, a sua grande marca foi o autoritarismo e, por esse motivo, sua relação com as elites do Brasil desgastou-se, e ao ponto de Dom Pedro renunciar ao trono em 1831. Depois disso, retornou a Portugal, onde lutou na Guerra Civil Portuguesa em defesa do direito de sua filha Dona Maria a assumir o trono português. Durante a guerra, Dom Pedro I ficou doente e em 24 de setembro de 1834 acabou falecendo por conta de uma tuberculose. Dom Pedro foi a peça fundamental para que o Brasil deixasse de ser colônia Portugal e fosse um país independente. Estamos apresentando Programa Educação e Superação nas Terras do Bom Conselho, em sua segunda temporada. Voltamos a apresentar Programa Educação e Superação nas Terras do Bom Conselho em sua segunda temporada. Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Mariana e venho por meio deste canal compartilhar um pequeno recorte da minha história na trajetória escolar. Uma memória dos anos 80, no distrito de São João da Fortaleza, no município de Cícero Dantas, Bahia. Eu fiquei especialmente feliz em receber o convite para participar do quadro Superação, no contexto da construção de experiências exitosas na trajetória escolar dos estudantes. Nesse sentido, é preciso situar a palavra superação e sua aplicação no tempo. Naquele tempo, a frequência à escola estava ligada às muitas dificuldades, desde o acesso a ela, à ausência de programas que possibilitassem amparo social às crianças. Muitas eram obrigadas a faltar na escola para ajudar na composição do quadro da força de trabalho das suas famílias, quando estas faziam suas plantações no campo para garantir o alimento na mesa. No período de inverno, por exemplo, as salas de aulas ficavam quase vazias e, de tanto se ausentar, a maioria ia perdendo o vínculo com a escola e acabavam abandonando os estudos, além de outro fator muito negativo,
muitas turmas deixavam de existir. Não se abria turmas seguintes e algumas crianças ficavam sem estudar 1 ano, 2 anos, porque não tinha a série subsequente. Assim, a palavra superação, para este período específico, ficava esvaziada de sentido, pois não dependia apenas do esforço individual de cada criança, mas dependia de um sistema que era falho, que não dava condições para que os estudantes pudessem seguir nos estudos e se desenvolverem. Nesse sentido, a carência de políticas públicas governamentais impedia que os alunos exercessem o seu direito fundamental e constitucional à educação. Porém, hoje, podemos falar de forma mais tranquila da palavra superação no contexto escolar, porque algumas dessas dificuldades citadas do passado foram superadas. Hoje, as crianças têm acesso à escola, à sala de aula, aos professores, a livros, à alimentação. Hoje, muitas crianças também são contempladas com o Bolsa Família, para que esse auxílio lhe garanta o acesso, não só o acesso, mas a permanência nos estudos. E o poder público tem garantido certa estrutura de ensino público para que esse direito seja respeitado. Lógico que precisamos ainda garantir e lutar por muitas outras conquistas na educação, mas muitas delas já foram superadas. Por isso, diante desse breve exposto, quero deixar esse quadro comparativo como um potente instrumento para a reflexão e valorização de uma construção de uma vida escolar cheia de conquistas, alegrias e esperança de um futuro promissor. Eu sou professora Mariana e daquela turma dos anos 80 que eu comentei com vocês, infelizmente, só eu consegui cursar a universidade pública, construir uma carreira através dos estudos. Os meus outros amigos, colegas de sala, não tiveram essa mesma oportunidade, porque as dificuldades do passado, elas eram muito mais agravadas. Aí hoje eu sou professora aqui do município de São Paulo, amo muito o meu trabalho e quero deixar um recado para vocês que agora me escutam. Apreciem as histórias, adotem um livro e conheça o mundo através do passaporte das letras. Boa viagem. Carinhoso abraço, professora Mariana. O conhecimento é como um jardim. Se não for cultivado, não pode ser colhido. Desafios ou dificuldades é normal. Calma, respire, pensa e vamos juntos aprender cada vez mais. Para isso, vamos ao quadro. A dica de estudo de hoje é... Vamos para a dica de estudo de hoje: cultura e conhecimento do nosso Brasil. Muitos sabemos o que é a independência do Brasil, certo? No entanto, ter esse conhecimento não é o suficiente. Precisamos também estudar o evento de maneira mais aprofundada. Mas por quê? Há muitas respostas possíveis para essa pergunta.
No entanto, uma das mais importantes é para conhecermos a nossa própria história e assim estudar sobre a democracia e aprendermos a colocar em prática em nosso dia a dia. Sendo assim, estudar a independência e outros eventos como o descobrimento do Brasil e a proclamação da República são pontos essenciais para a construção da cidadania e, claro, para que possamos mandar bem em nossas provas do vestibular, Enem ou até mesmo nas nossas atividades escolares. Então, preste atenção nas aulas de história, pois elas serão muito úteis para o seu aprendizado como indivíduo e cidadão consciente na sociedade. Esteja atento também aos fatos históricos que acontecem no cotidiano do seu dia a dia. Assim, você, estudante, será alguém bem informado e instruído sobre a nossa cultura como a cultura de outros países. Uma boa forma de aprender mais sobre a nossa história é através de pesquisas na internet ou lendo livros como Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, História do Brasil, de Boris Fausto, Brasil, uma história de Eduardo Bueno, entre outros livros que vocês, alunos e leitores, encontram nas livrarias e bibliotecas públicas. Ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria
a gente brasileira, longe vá, temos servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Programa Educação e Superação nas Terras do Bom Conselho. Em tempos difíceis, podem ser oportunidades únicas de nos reinventarmos individual e coletivamente no processo altamente criativo de inovação social. Este programa é um oferecimento da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer, com exibição do Sistema Baiano de Comunicação e da Rádio Regional, nas segundas, quartas e sextas-feiras. Não fiquem de fora!